pessoal! Nesse vídeo, vamos começar a estudar sobre máquinas de estado em VHDL, que fazem parte da base da lógica sequencial em sistemas digitais. Nós já sabemos que a lógica combinacional é aquela em que a saída depende apenas das entradas atuais. Mas quando precisamos que o sistema tenha memória, ou seja, que ele consiga lembrar do que aconteceu antes para tomar decisões agora, entramos em um mundo da lógica sequencial. E é justamente aí que vai entrar as máquinas de estado. As máquinas de estado finitos, conhecidas pela sigla em inglês FSM, ou seja, Finite State Machines, são elementos fundamentais para o controle de sistemas digitais em FPGAs. Elas são chamadas assim porque possuem um número finito de estado, e a qualquer instante o sistema está em um estado específico. Diferentemente da lógica combinacional, onde a saída depende apenas das entradas do momento, uma FSM armazena informações internas em registradores que representam o estado atual. Isso significa que a saída depende tanto das entradas quanto do estado anterior. Podemos pensar em uma FSM como um cérebro simples, capaz de lembrar em que situação estava e decidir o próximo passo com base nisso. Também, como já vimos anteriormente, existem dois modelos principais de FSMs. A máquina de Moore, em que as saídas dependem apenas do estado atual, e a máquina de Mersey, em que as saídas dependem do estado atual e também das entradas. Na prática, isso significa que uma máquina de Moore geralmente tem saídas mais estáveis e menos sensível a variações rápidas das entradas, enquanto a máquina de Mersey costuma responder mais rapidamente, já que pode mudar a saída assim que a entrada mudar, sem precisar esperar a próxima transição de estado. E elas também são muito usadas em projetos digitais, ambas. E a escolha entre uma ou outra vai depender do tipo de aplicação. Agora, a gente vai falar sobre os conceitos centrais de uma máquina de estado. Aqueles em que precisamos ter bem claros para entender qualquer projeto em HDL que use uma FSM. Então, primeiro, estado. O que é um estado? Como eu já falei anteriormente, o estado é uma configuração única do sistema. Ele é definido por valores guardados em registradores internos. É como se fosse uma etiqueta que vai identificar em que situação a máquina está naquele momento. Depois, nós também temos a transição, que é a passagem de um estado para outro. Normalmente, essa transição acontece em resposta das entradas e é comandada pelo sinal de clock. Temos o reset, que é o sinal que garante um ponto de partida seguro. Então, sempre que ligamos um sistema digital, precisamos que ele saiba por onde começar. E o reset coloca o FSM em um estado inicial conhecido. Temos o determinismo. Uma máquina de estado é dita determinística quando, para cada estado e para cada possível entrada, existe uma única transição definida. Isso é essencial para evitar que comportamentos inesperados ou indeterminados. Clock. Você já sabe o que é o clock, mas bora revisar. Clock é o sinal pulsante que sincroniza as mudanças de estado. Normalmente, usamos a borda de estado de subida do clock como referência para a evolução da máquina. Nós também temos diagramas de estados, que é a forma gráfica de representar uma FSM. Ele mostra os estados, as transições possíveis e as condições para que cada mudança aconteça. Esse diagrama é uma das ferramentas mais importantes porque ele vai facilitar muito a visualização do funcionamento da máquina. Então, passando aqui, só reforçando aqui antes de passar para isso. Reforçando a diferença entre os dois modelos de Moore e Map que a gente viu aqui. Na máquina de Moore, como as saídas dependem apenas do estado atual, cada estado tem associado um conjunto fixo de saídas. Isso torna a implementação mais previsível e com menos risco de glitches, porque a saída só muda quando há uma transição de estado. Já na máquina de Murray, as saídas podem mudar imediatamente com base nas entradas. Isso pode ser muito útil quando a gente vai precisar de respostas rápidas, mas ao mesmo tempo vai exigir mais cuidado, pois vai tornar a máquina mais suscetível a pequenas variações ou ruídos nas entradas. Deixa eu pensar aqui um exemplo prático. Seria se estivéssemos projetando um sistema de detecção de sequência de bits.
como, por exemplo, a gente detectar quando a sequência seria 1011, aparece quando é que ela vai aparecer em um fluxo de dados. Muitas vezes, a máquina de e-mail pode ser mais vantajosa porque ela vai conseguir sinalizar a detecção assim que o último bit chega, sem esperar pelo próximo ciclo de clock. Só essa revisão básica aqui para a gente passar para esse slide aqui, que é o slide de codificação de estados. Outro ponto muito importante no projeto de máquinas de estado é a forma de codificação dos estados, porque, afinal de contas, os estados nada mais são do que valores armazenados em flip-flops. Então, existem três métodos principais. Nós temos a codificação binária, em que cada estado recebe um valor binário sequencial. Então, se nós tivermos 4 estados, por exemplo, podemos representá-los como 00, 01, 10 e 11. Esse método usa a menor quantidade possível de flip-flops, mas pode deixar a lógica de transição um pouquinho mais complexa. Temos também a condição on-hot. Nesse método, cada estado é representado por um único bit em nível lógico alto, enquanto todos os outros ficam em zero. Se tivermos 4 estados, precisamos de 4 flip-flops, e apenas um deles será um em cada momento. Esse método é muito utilizado em FPGAs porque vai simplificar bastante a lógica, mesmo que use mais recursos. E por último, nós temos a codificação gray. Aqui os estados são codificados de forma que apenas um bit muda por vez a cada transição. Isso vai reduzir a chance de ter um glitch, ou seja, erros transitórios durante a troca de estados. Essa técnica também vai ser muito útil quando os estados precisam seguir uma ordem sequencial bem definida. Então, fazendo um resumo aqui, antes de eu passar a fala para a Kailane. Uma FSM é uma máquina que guarda o estado atual em registradores e vai decidir o próximo estado com base nas entradas. A gente também viu que ele vai precisar de um reset para começar corretamente e de um clock para evoluir de forma síncrona. Também vimos que existem dois modelos principais, More e Mery, cada um com suas vantagens, que já foi discutido anteriormente. E na hora de implementar, a gente tem diferentes opções de codificação de estados, que influenciam diretamente na complexidade da lógica e no uso dos recursos do FPGA. Então, essa foi a minha parte aqui, dando essa introdução de conceitos fundamentais dessas máquinas de estados. Nós já tínhamos visto anteriormente em um dos exemplos. E agora eu vou passar a fala para a Kailane. Tchau, pessoal! Continuando a nossa aula sobre máquinas de estado, agora nós vamos passar para a parte dos computadores. Bom, o que é um contador? Os contadores eles são circuitos sequenciais simples que têm como função armazenar e atualizar um valor a cada pulso de clock, seguindo uma sequência pré-determinada de estados. Eles são a base de diversos sistemas digitais, sendo utilizados em aplicações que vão desde tarefas simples, como pisca-pisca, e temporizadores até projetos mais complexos, como processadores e sistemas de comunicação. O valor armazenado em um contador, ele representa o estado atual do sistema. Esse estado atual ele pode incrementar e decrementar, ou até mesmo seguir uma sequência personalizada, dependendo do tipo de contador implementado. Por exemplo, em um contador crescente, o valor soma mais um a cada pulso de clock. Em um contador decrescente, o valor subtrai menos um a cada pulso. Os contadores up-down, a direção depende de um sinal externo que define se a contagem será crescente ou decrescente. Agora nós vamos ver um pouco as diferenças para a lógica combinacional. A diferença entre um contador e a lógica combinacional está no fato de que, em circuitos combinacionais, a saída depende somente das entradas atuais. Já nos circuitos sequenciais, como os contadores, a saída depende não apenas das entradas, mas também do estado anterior, armazenado internamente.
Isso significa que os contadores eles têm memória, tornando-os adequados para sistemas que envolvem o tempo, que evoluem com o tempo. Os contadores eles geralmente possuem sinais de controle que aumentam a sua flexibilidade. Nós temos aqui o primeiro, o reset, ele vai reiniciar o contador em um estado conhecido, geralmente o zero, garantindo que o circuito sempre comece em uma condição segura. O enable, ele vai habilitar ou vai pausar a contagem enquanto está em zero. O contador mantém seu valor atual sem atualizar na próxima borda de clock. Esses sinais eles são essenciais em sistemas digitais que exigem sincronização precisa, ou que precisam interromper a contagem em momentos específicos. Agora nós vamos ver aqui um pouco da estrutura dos contadores em VHDL. A estrutura básica de um contador em VHDL utiliza processos síncronos sensíveis ao clock e ao reset. Por exemplo, aqui a gente tem esse exemplo aqui. Primeiro, a gente tem aqui, quando o reset está ativo, o valor do contador é imediatamente zerado, né? Depois aqui, quando o clock é determinado, na borda de subida, o PHD vai verificar se o sinal enable está ativado. Se o enable está em 1, o contador vai incrementar o valor em mais 1. Se o enable está em 0, o contador mantém o valor anterior sem atualizações. Essa estrutura vai garantir estabilidade e controle no funcionamento do circuito. Os contadores eles podem ser vistos como SFMS, máquinas de estados finitos, simplificadas. O estado corresponde ao seu valor atual armazenado no contador. A transição de estado ocorre automaticamente a cada pulso de clock, e a saída depende do estado anterior, em alguns casos também de sinais de estrutura de entrada como enable ou reset. Por exemplo, um contador de 3 bits ele pode assumir 8 estados diferentes de 000 até 111. Cada borda de clock ela vai fazer com que ele avance ou retroceda na sequência pré-definida. Existem diversos tipos de contadores, sendo os principais esses aqui, que são o crescente, que a gente chama de up. Ele vai somar mais um a cada pulso de clock. A gente também tem o decrescente, que é o que a gente chama de down. Ele subtrai um a cada pulso de clock. A gente também tem o up-down, que ele foi visto em aulas anteriores. Ele permite alternar entre crescente e decrescente através de um sinal de controle. E também tem os modulares. Esses modulares eles reiniciam a contagem ao atingir um valor máximo do pré-definido, como os contadores de módulo 10 usados em relógios digitais. Essas variações elas permitem com que os contadores sejam aplicados em diferentes contextos de sistemas de tempo real e controladores industriais. Para concluir aqui o nosso tópico sobre computadores, eles em resumo são máquinas de estado simplificadas, como eu já disse anteriormente, que desempenham um papel fundamental em projetos digitais. Eles são essenciais em temporização, controle de processos e endereçamento de memória, além de serem usados em diversos divisores de frequência e na geração de sinais. Dominar o funcionamento dos computadores é essencial para avançar nos projetos mais complexos, pois eles são blocos de construção básicos em FPGA e em outros sinais digitais. Na próxima parte, nós vamos passar para o conteúdo de bibliotecas. Agora que nós entendemos um pouco sobre como os computadores funcionam, a gente vai passar para o conteúdo de bibliotecas, que é o nosso último assunto dentro desse material de máquinas de estado. Quando a gente começa a programar, os nossos códigos eles costumam ser pequenos e diretos. Mas à medida que os nossos projetos eles vão crescendo, fica cada vez mais difícil gerenciar tudo sem uma boa estrutura. As bibliotecas entram para resolver esse problema, permitindo modularizar, organizar e reutilizar código, o que é essencial para projetos maiores ou para equipes que trabalham de uma forma colaborativa.
Tá, mas o que são as bibliotecas? Uma biblioteca em VHDL é como um repositório lógico. Ela armazena unidades de projetos compilados, como entidades, arquiteturas e pacotes. Você pode também pensar nela como uma pasta virtual que guarda módulos prontos para serem usados em diferentes partes do projeto. Dentro desse conteúdo, a gente também tem o conceito de pacotes. Os pacotes, dentro das bibliotecas, a gente tem os pacotes. Um pacote ele serve para agrupar declarações comuns, como os tipos de dados personalizados, constantes, funções e procedimentos. Isso evita a repetição de código e facilita a manutenção. Os pacotes eles são divididos em duas partes. Tem o package, que contém apenas as declarações, e o package body, que contém as implementações de funções e procedimentos. Tá, mas como é que a gente pode usar essas bibliotecas agora que a gente sabe um pouco do conceito? Como é que a gente faz para usar? Para usar uma biblioteca ou pacote em VHDL, nós usamos dois comandos, que é o library, que é para declarar a biblioteca, e o use, que é para importar o pacote ou os elementos desejados. Aqui a gente tem um exemplo clássico de importação. Primeiro aqui a gente tem o library, que aqui a gente está declarando a biblioteca I3E e importando o pacote stdlogic 1164, que eles contêm as definições essenciais como os sinais 0, 1, o Z e o X. Esses pacotes eles são importantes, eles são tão importantes que eles vão aparecer praticamente em todos os projetos de VHDL. Eles são as nossas bibliotecas básicas. Dentro dessas bibliotecas, a gente também tem as nossas bibliotecas padrões, como já foram apresentadas em algumas aulas, mas aqui a gente vai especificar novamente. Existem três bibliotecas padrão que todo projetista ele deve conhecer para fazer os projetos em VHDL. O primeiro é a STD, que ela é definida pela própria linguagem VHDL, ela contém os tipos básicos como inteiros e reais. A gente também tem a I3E, que é a mais importante, pois ela vai trazer pacotes essenciais como o STD Logic, também o Numeric STD e o MathReal. O STD Logic ele vai definir os sinais digitais de múltiplos estados. Já o Numeric STD ele permite realizar operações aritméticas em vetores binários. E o MathReal ele contém as funções matemáticas mais avançadas. A gente também tem a Work, que é uma biblioteca local, onde ficam os arquivos de seus projetos compilados. Sempre que você cria ou altera um módulo, ele é automaticamente colocado na Work. Agora a gente vai ver aqui um pouco de como a gente pode criar os nossos próprios pacotes. Além da gente usar as bibliotecas padrões, a gente também pode criar os nossos próprios pacotes. Isso é muito útil quando você tem funções constantes ou tipos que serão usados em vários módulos diferentes do projeto. Dessa forma, você escreve o código uma única vez e depois apenas importa sempre que precisar. Aqui a gente tem um exemplo de como ficaria a importação desse pacote personalizado. A gente pode vir aqui utilizar o library work, que foi o que eu citei anteriormente, e colocar use ponto e colocar o nome do pacote e colocar o pontual se quiser utilizar tudo. Com isso, qualquer módulo do projeto ele vai poder ser acessar os recursos definidos dentro daquela biblioteca chamada meu pacote. Alguns benefícios do uso de bibliotecas e pacotes são a questão de organização, reuso, modularização e escalabilidade. Com a organização, a gente vai ter projetos mais complexos que ficam muito mais estruturados. Com o reuso, a gente evita a duplicação de código em várias partes do código.
Com a modularização, a gente facilita o nosso trabalho em equipe, já que diferentes pessoas podem trabalhar em projetos separados. E a escalabilidade ela permite que o projeto cresça sem comprometer a qualidade do código. Bom, com esses conceitos, a gente encerra a nossa aula de máquinas de estado. Com isso, a gente viu que os contadores eles são exemplos práticos de máquinas de estados finitas, essenciais para sistemas, entre outras coisas. E também a gente estuda aqui com as bibliotecas agora e viu que elas permitem organizar os nossos projetos de forma eficiente, reutilizando o código e mantendo a estrutura clara. Aprendemos também alguns comandos como library use, sobre bibliotecas mais padrão, como a I3E e a Work, e vimos como criar os nossos próprios pacotes também. Esse conteúdo ele vai ser muito útil quando vocês estiverem na criação dos seus projetos finais, pois vocês podem optar por trabalhar em equipe. Então, se vocês souberem como estruturar bem as bibliotecas, já vai facilitar bastante. Então é isso, até a próxima aula.